Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Primeiro vídeo do canal, hein? Primeiro vídeo do nosso canal. E por que não contar como surgiu o movimento reggae? Como surgiu? Quem foi os pioneiros? Vamos lá, vamos contar. E se você gosta desse conteúdo, se inscreva no nosso canal, dê um joinha, dê um like aí. Vamos lá, pessoal! O reggae, ele é um gênero musical criado lá na Jamaica ali no fim dos anos 60, né? Muito a partir ali do ska e do rocksteady. Embora normalmente aí ele seja usado num sentido mais genérico para se referir aos gêneros musicais da Jamaica. E assim, galera, a história do reggae, ela tá diretamente ligada com a história da Jamaica. E é justamente por isso que vai ser necessário a gente dar todo um contexto histórico aqui. Bom, a Jamaica é uma ilha localizada no Caribe, né, que originalmente ela era habitada pelos índios arawaks. Esses índios eles acabaram sendo exterminados com a invasão espanhola em 1509 e assim a ilha acabou sendo meio que repopulada ali por escravos africanos. Quando foi em 1655, os ingleses invadiram a ilha e tomaram ali dos espanhóis. Essa invasão fez com que muitos dos escravos ali eles fugissem para as colinas e formassem ali comunidades independentes e acabaram ficando por lá até a abolição da escravatura em 1833. É importante falar que a Jamaica ela foi colônia da Inglaterra até 1962 e naquele momento ali 75% da população era negra. E nisso a cultura jamaicana acabou sendo ali uma mistura de todos esses povos que passaram por lá. Mas uma das mais importantes é a cultura africana ali, que acabou sendo mantida pelos escravos que viviam ali e foram passando para as próximas gerações. E na música, essa mistura cultural aí também se refletiu, sendo que os primeiros estilos de música jamaicana misturavam ali a música africana com a música inglesa. Nessa época aí, o batuque mais presente, ele vinha do burro drums, que tinha uma presença muito constante ali, principalmente nos cultos de religiões afrocristãs. E essa batida ela era composta por 3 tambores. Um que era mais grave ali, que fazia o papel do baixo na música. Um segundo que era repetidor ali, com um som mais agudo. E um terceiro com a pele mais esticada ali, fazendo um som mais de surdo mesmo, que era mais para marcar o ritmo. E com o passar do tempo, eles foram incorporando também elementos de outras culturas caribenhas, como a rumba cubana e o calypso de Trinidad, por exemplo. E misturando tudo isso, mas toda a tradição, né, que o povo negro tem normalmente com o canto, que surgiu ali o primeiro ritmo genuinamente jamaicano, que foi o mento ou folk jamaicano. It's a saying when you die after burial. E com tudo isso ali nos anos 20 e 30, o mento ele prevaleceu ali, basicamente era o que se ouvia e tocava. O mento, até certo ponto, ele se caracterizava ali por ser um som mais primitivo e rural mesmo. Ele era como uma polca pesada e o som do baixo ali, ele vinha de um músico soprando um tronco oco. O mento ele foi muito importante também para a criação da indústria fonográfica na Jamaica. Tanto que os primeiros discos de música que surgiram por lá eram de mento. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, lá em 1945, grandes bandas americanas aí começaram a surgir e a influenciar muitos ritmos no mundo inteiro. E isso também aconteceu na Jamaica. E por lá isso aconteceu de maneira muito rápida, né? E muito provavelmente porque tinham bases americanas lá durante a guerra. E quando eles saíram, eles acabaram deixando rádios transmissores ali que a população foi pegando. Só que esses rádios, eles sintonizavam ali algumas rádios lá dos Estados Unidos mesmo.
o que fez com que as pessoas começassem a ter contato com a música americana. Em meados dos anos 50, aconteceu o processo de industrialização do país, e isso fez com que acontecesse o êxodo rural. Então multidões saíam ali das zonas rurais e fossem até a cidade, isso principalmente até Kingston, que é a capital da Jamaica. E foi justamente nesse momento que o mento ele acaba sendo deixado um pouco para trás, porque ele era visto mesmo como uma música rural. E agora as pessoas elas começaram a buscar ali por uma música que seria mais urbana. E assim como eles estavam conhecendo aí essa música vinda dos Estados Unidos, né? Principalmente a vinda ali de Nova Orleans, a música negra, né? E o rhythm and blues, então acabou ganhando ali um destaque muito grande. Well, I heard the news, the band of rockin' tonight. E assim começou a estar sempre presente nas festas e também a começar a ser tocados em rádios locais. Algumas rádios elas eram exclusivas ali para as pessoas mais de classe média. Mas outras bandas começaram a se apresentar em lugares mais populares, fazendo com que essa música, então, ela chegasse às pessoas mais pobres, que normalmente eram negras, justamente pelo histórico de escravidão. E foi assim, então, que essa parte da população começou a escutar estilos de música como o jazz, o swing, a rumba, e até artistas ali vindo do Timpanale lá, né, que era o Beco dos Compositores lá em Nova York. E cada vez mais a música negra americana era bem-vindo lá na Jamaica, né? Talvez até pela semelhança ali de história que os povos tinham, mesmo estando em países diferentes. E é justamente nesse momento, por causa de um grande entusiasmo e também tentando afirmar os valores culturais que eles tinham, que surge o ska. O ska ele misturava ali os elementos africanos locais com o R&B americano. E foi uma época também que a Jamaica ela fervilhava ali de talentos musicais, então fez com que o estilo crescesse bastante. Inicialmente o ska ele não foi muito bem recebido pelo público porque ele era uma música que vinha ali dos guetos, mas depois ele acabou ganhando ali novos ouvintes, né? Até mesmo lá na Europa. Nessa época a Jamaica ainda era colônia lá da Inglaterra, né? E uma sede por esse estilo surgiu por lá. Então vários bares ali, clubes de ska surgiram por Londres. E foi assim que um jovem branco, criado lá na Jamaica, que se chamava Chris Blackwell, ele criou a Island Records, que foi importante ali por difundir o estilo, porque ele gravava discos lá na Inglaterra de originais jamaicanos. Essa gravadora ela também foi importante porque ela revelou nomes como Derrick Morgan e Jimmy Cliff e posteriormente até o Bob Marley. E assim, como o estilo estava muito popular lá na Europa, então a população local lá da Jamaica começou a ouvir muito também. Então começou a se popularizar também pelo país, a tocar nas rádios e tudo mais. Mas assim, esse reinado do ska ele não duraria por muito tempo. Isso porque ali no final dos anos 50, começo dos anos 60, começava a ficar muito forte ali as lutas pela independência do país. E foi nesse momento aí que os novos cantores e compositores jamaicanos começaram a colocar em suas letras ali questões como injustiça social, pobreza, enfim, uma série de outras coisas. As letras, elas ainda traziam ali temas de romance, né, que era bem presente lá no ska, mas agora também tinham temas sociais. Foi assim então que o ska deu lugar ao rocksteady ali, né, que era uma música mais politizada e mais ameaçadora até. Esse novo estilo, ele era muito influenciado pelo ska, né, mas além das letras diferentes, ele também trazia um ritmo mais lento ali. É importante dizer que essas lutas aí, elas acabaram meio que tendo sucesso, né? Tanto que lá em 1962, então, a Jamaica ela declara a independência. É também nesse ano de 62 que um menino nascido lá em 1945 e apaixonado por música, que se chamava Robert Nesta Marley, começa a aparecer.
Quem é? Ele era de uma família pobre, né, que foi até Kingston quando aconteceu lá o êxodo rural que a gente falou anteriormente. E lá ele vivia num conjunto habitacional em Trenchtown, que era uma das áreas mais pobres da cidade. Ele cresceu junto com Neville Ohio Livingston, que mais tarde seria chamado ali de Bunny Livingston e ainda mais tarde como Bunny Wailer. Desde crianças ali, o Bob e o Bunny, eles ficavam cantando ali pelas ruas de Trenchtown, né, sonhando em ser grandes astros ali da música jamaicana. Quando um dia, lá em 1962, o Bob foi até o estúdio Music City, que era do Coxsone Dodd, que era dono ali de um dos maiores sound systems da cidade. É legal falar também que nessa época aí, os sound systems eles eram os principais meios de divulgação dos artistas. Tanto que os artistas que tocassem no sound system, meio que automaticamente aí se tornavam já conhecidos e tudo mais lá pela cidade. O Bob foi até lá justamente para mostrar para o Dodd algumas composições que ele tinha feito, mas ele não estava, então ele encontrou o Leslie Kong, que era um dos produtores ali do estúdio e que já tinha revelado o jovem Jimmy Cliff. E assim o Bob foi ouvido pelo Leslie Kong, que ficou impressionado ali com o talento do garoto e quase que imediatamente levou ele já para fazer algumas gravações. E assim, a primeira dessas gravações, que foi a Judge Not, já foi lançada ali pelo selo Beverly's. Nessa época, o Bob ele trabalhava como soldador e um acidente que tinha acontecido ali quase fez com que ele perdesse um olho. Então, até por causa disso, a mãe dele meio que tirou ele desse emprego, o que fez com que o Bob ele se dedicasse ali mesmo só à música, de fato. Mas os frutos aí dessa primeira experiência musical do Bob não foi exatamente como que ele esperava e sonhava. As músicas que ele tinha gravado tocavam muito pouco ali no sound system, o que era basicamente dizer que a música não tinha feito sucesso. E aí, meio frustrado com essa primeira experiência, ele até mesmo começou a achar que ele tinha sido explorado pelo Leslie Kong, né? Então assim, ele acabou meio que deixando o produtor. Mas isso não fez com que ele desistisse, muito pelo contrário, ele começou cada vez mais a aperfeiçoar suas técnicas. E até por isso ele procurou ali um curso informal de canto que era ministrado pelo Joe Riggs, que era um músico muito respeitado na época. O Bunny foi junto com ele fazer esse curso também. E o Joey começou a gostar muito ali do talento deles e a se interessar pelos meninos e ensinar cada vez mais sobre jazz e blues, assim como sobre a própria cultura Rastafari. Foi também nesse curso aí que o Bob e o Bunny eles conheceram o Peter McIntosh, que mais tarde ali abreviaria seu nome para Peter Tosh. E assim os três se juntaram ali para fazer a banda The Teenagers, que depois mudaria o nome para The Wailing Rude Boys, que daria origem ali mais tarde, bem mais tarde, pro The Wailers. Nessa época o grupo tocava ali músicas de ska e de rocksteady, né? Além também de outras músicas de outros gêneros ali que era famoso pela ilha. E é aí que começa meio que a gestação ali do reggae. Quando foi em 1963, eles se juntaram ali com um super grupo de ska que era o Skatalites, que foi produzido justamente pelo Dodd, né, que ele procurou lá para mostrar as músicas, né? E foi aí que eles fazem um sucesso muito grande com a música Simmer Down. E esse é o primeiro grande sucesso aí do Bob Marley. Essa música, ela era uma espécie de mensagem ali pros Rude Boys, né, dos guetos jamaicanos, pedindo com que eles se acalmassem. A música fez um grande sucesso, né, sendo muito tocado lá pelo sound system da Jamaica, né. Inclusive, o compacto ele ficou entre os mais vendidos do ano de 64. Fazendo um parênteses aqui, né, quando aconteceu ali a independência da Jamaica, a economia ela meio que ruiu. E
E isso fez com que muitos jovens negros eles não conseguissem emprego e acabassem ali se tornando os Rude Boys ou Rudies. Esse foi um movimento, né, que era muito inspirado ali nos gangsters americanos, né? Tanto é que eles usavam roupas ali, eles estavam sempre muito bem vestidos, de pessoas que buscavam ali seu espaço na sociedade e até para isso eles acabavam cometendo ali alguns delitos, tá? Mas esses Rude Boys, eles eram divididos ali em alguns grupos que por muitas vezes brigavam entre si e acabavam aumentando bastante a violência ali na cidade. E foi justamente por isso aí que o Bob fez essa música com uma mensagem para eles, pedindo para se acalmarem. Bom, voltando à história, o Dodge ele tinha uma visão muito comercial ali pro grupo, né? Então ele começou a exigir que para ele continuar sendo o produtor deles, que eles se afastassem do movimento dos Rude Boys, onde eles estavam bastante engajados com eles e seguiam ali o discurso que eles faziam. E isso fez com que o Bob ele não aceitasse muito essas condições e acabasse se afastando aí do produtor. Mas esse afastamento fez com que as coisas começassem a não dar mais tão certo ali pro Bob, então ele decide passar um tempo com a sua mãe, que tinha se casado e agora morava nos Estados Unidos. Isso lá em 1966. A ideia que ele tinha era de juntar um dinheiro por lá para ele voltar e fazer uma gravadora própria, o que se concretizou mais alguns anos para frente, lá em 1970. O Bob ele ficou cerca de 8 meses lá nos Estados Unidos e aí quando ele voltou para Jamaica, apesar do pouco tempo que ele ficou fora, ele percebeu que muita coisa tinha mudado. Uma delas é que o rastafarismo ele não se restringia mais tanto só ao campo, né, e às zonas rurais, e agora tomava muito ali a cidade de Kingston. Isso aconteceu muito por conta da passagem de Haile Selassie, que era o imperador ali da Etiópia, e meio que identificavam ele ali como um rei da redenção africana, né? E ele trazia muito os princípios do rastafarismo. Além disso, a economia que já não vinha muito bem estava cada vez pior lá pelo país. E aí, pouco tempo depois da volta do Bob à Jamaica, né, e vendo todas as mudanças, ele chama de volta ali o Bunny e o Peter para voltar com um grupo que agora se chamava The Wailers. Porém, por uma decisão da produção da banda, lá em 73, eles meio que são apresentados ao mundo como Bob Marley in The Wailers, o que fez com que isso causasse meio que um racha dentro do grupo, né, e fizesse com que o Bob se destacasse mais do que os outros participantes. No final, isso seria ali um dos motivos da separação do grupo. Mas foi com o lançamento do grupo aí que em 73 eles lançam o álbum Catch a Fire, que trouxe aí uma fama internacional para eles, né? E tinha letras ali de cunho social e militante mesmo. E também trazia ali muitas falas que eram influenciadas pelo movimento Rastafari, né? E isso tudo acabou trazendo para eles cada vez mais ouvintes. Slave driver, the table has turned. É nesse mesmo ano que eles lançam outro álbum de sucesso deles, que foi o Burning. A aceitação do público foi quase que instantânea e é nesse disco aí que tem as músicas Get Up, Stand Up. Get up, stand up, stand up for. E I Shot the Sheriff, por exemplo. It was I who shot the sheriff, but I. Foi pouco tempo depois aí do lançamento desse segundo álbum que eles se separam e o Bob ele segue a carreira solo dele e ele meio que vira quase que uma entidade ali na Jamaica. Depois disso, muita coisa aconteceu, né? O reggae ele vira ali um estilo consolidado de fato, inclusive houve um atentado na vida do Bob Marley. Mas a ideia do vídeo aqui era contar como que surgiu o reggae, né? Então a gente não vai entrar nessa parte agora. Mas se vocês quiserem, a gente pode aí contar o que se deu depois, os principais artistas, tudo o que aconteceu se vocês quiserem.
Aí é só deixar aqui embaixo no comentário que a gente faz depois. Mas antes de terminar esse vídeo, eu queria contar aí com uma lenda de como que provavelmente surgiu o nome reggae. Muitos dizem que isso aconteceu em algum dia aí de 1968, quando o grupo Toots and the Maytals gravou ali um pequeno número chamado Do The Reggae. I want to do the reggae, girl, with you. Reggae naquela época era como se fosse uma gíria ali para alguma coisa que se falava que era do dia, assim, né? Uma coisa corriqueira que acontecia no dia a dia das pessoas. Era uma palavra que veio de ragged em inglês. E aí, com a popularidade de Do The Reggae, né, que foi gravado em vinil e começou a se espalhar ali pela Jamaica, a palavra reggae ela também se popularizou junto a isso. E posteriormente veio aí a denominar, né, esse novo estilo que vinha surgindo, que era ali a influência do rocksteady, do ska, só que ainda um pouquinho mais lento do que o rocksteady ele era. Mas até hoje, assim, não se tem certeza exatamente de qual que é a origem do termo. Por isso que essa é só meio que uma lenda e há muitas divergências do pessoal que é especialista nisso. Mas então é isso, pessoal. Esse vídeo já ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, já deixa seu joinha aqui embaixo, tá bom? Comenta aqui embaixo também dizendo o que vocês acharam e também para acrescentar alguma informação aí que pode ser importante para essa história, tá bom? Um beijo, até a próxima e tchau! Muito obrigado por você ficar até aqui em nosso canal. Dê o joinha, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Meu muito obrigado!